Hoje eu queria falar com todos vocês, apesar de começarmos com essa alegria, da capacidade absolutamente inacreditável que o governo Bolsonaro tem de transformar a coisa ruim na coisa pior e a coisa pior na coisa terrível e a coisa terrível na coisa inacreditável. São três coisas que eu queria comentar com vocês que caracterizaram essa semana. A primeira coisa é inacreditável. Ele não deve, além de ter um bofe ruim, de ser uma pessoa perversa, a assessoria desse camarada só pode ser o espelho dele, perversa e incapaz completamente também. Porque o primeiro comentário é a inacreditável iniciativa do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, de vetar um projeto de lei que determinava que o governo federal financiasse a distribuição de absorventes higiênicos para as mulheres muito pobres, para os estudantes, as estudantes muito pobres, que não têm condição, não têm dinheiro para comprar os absorventes íntimos para aqueles dias, como a gente costumava chamar, para a menstruação. Eu queria saber o que é que passa na cabeça de uma pessoa, mas eu acredito que dá para a gente perceber que há uma certa coerência. O Bolsonaro é um inimigo das mulheres. Alguma coisa grave na psicologia do Bolsonaro indica essa aversão, essa misoginia dramática que ele tem contra as mulheres. Isso é uma história, não é? Um camarada que tem coragem de dizer para uma colega deputada que não a estupraria porque ela é feia, já revela o nível de podridão moral com que se comporta em relação às mulheres, mas em relação ao ser humano, como é o comportamento de Bolsonaro. Mas é um homem também que está num governo, num país em que as mulheres são profundamente discriminadas. Só para você ter uma ideia, no mercado de trabalho, as mulheres ganham 34% a menos de salário para fazer a mesma tarefa com a mesma carga horária dos homens. E não há, que se conheça, uma única iniciativa do governo Bolsonaro e coloca para representar uma mulher que replica as loucuras machistas e misóginas do Bolsonaro. Francamente, isso é um negócio que só nos recomenda apressar, sabe, a coesão nacional para que a gente puna o Bolsonaro, porque negar absorvente íntimo, negar a proteção, significa estimular que adolescentes se humilhem e não vão às aulas. É impressionante, 40% de falta nas escolas quando um adolescente menstrua e não tem dinheiro para comprar o absorvente. Uma falta no trabalho, a incapacidade de trabalhar, pela humilhação. As notícias que se recebe, isso é um negócio, a gente precisa falar com toda clareza, isso é um negócio absolutamente, eu fiquei muito chocado. As pessoas usam miolo de pão, as mulheres precisam usar papel sujo, as mulheres colocam pano sujo para poder desesperadamente, porque tem que fazer uma opção entre comer, porque a situação é a pior da situação, a situação social brasileira é uma das piores. Eu chego a me comover. Mas se a gente já acha pouco, esta semana também Bolsonaro mais Guedes resolveram, para além de matar o presente da sociedade nacional brasileira, do nosso país, comprometer o nosso futuro. Bolsonaro cortou, e esse é um dos maiores crimes que eu já vi, deixando praticamente zerada, 565 milhões de reais da conta do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É um dinheiro que paga bolsa de estudo, que financia pesquisas, que financia startup, que são as pequenas e novas empresas da juventude com intensidade tecnológica, porque a gente sabe que a ciência e tecnologia sempre foram muito importantes. Mas hoje é literalmente vital, é como a água, é como a comida, é como o ar que um ser humano respira, a ciência, a tecnologia e a inovação para uma grande nação. Porque a economia moderna toda se afirma no mundo digital, se afirma na economia do conhecimento. E o acesso da sociedade brasileira à economia digital, à economia do conhecimento, passa por um investimento crescente, prioritário em ciência, tecnologia, inovação e financiamento das inovações nas startups, que é esse nome novo para essas empresas de alta tecnologia, de grande inovação. Pois bem, cortaram o dinheiro. Paulo Guedes e Bolsonaro cortaram o dinheiro e transferiram para lugares onde o Bolsonaro vai jogar esse dinheiro no saco sem fundo do suborno, da compra de votos, do apoio dos deputados para não ser impedido, para não sofrer o impeachment.
Isso numa hora em que o Brasil, estarrecido, toma notícia de que o Paulo Guedes, o ministro da Fazenda do Brasil, guarda sua fortuna pessoal num paraíso fiscal. Ou seja, a autoridade encarregada de cobrar imposto no Brasil guarda o dinheiro dele num paraíso fiscal para não pagar imposto. Mas é muito grave também porque a autoridade encarregada de tomar conta da taxa de câmbio, que é a proporção do valor entre o real e o dólar, ganha quando o povo brasileiro empobrece e entra na tragédia. Eu rio para não chorar. Como eu disse, o pior se transforma, a coisa ruim se transforma na coisa pior, a coisa pior se transforma na coisa terrível, e a coisa terrível não sei onde vai parar se a gente não colocar um obstáculo. Está na hora da gente mandar o Paulo Guedes para a rua e tomar conta da offshore dele no estrangeiro e o Bolsonaro na cadeia. Nós temos, enfim, mais uma notícia. Mais uma notícia na sexta-feira passada, essa última sexta-feira, não chegava mais nada, o Bolsonaro autoriza um aumento de 7,2% nos combustíveis, na gasolina, no óleo diesel, na gasolina e no gás de cozinha. 7,2%. Esses caras estão brincando com fogo. Nós temos hoje, a população, a maioria do povo já não tem condição de usar gás e está usando lenha, ou usando querosene, ou usando álcool, e a notícia é de muitos acidentes acontecendo, além da população ter que fazer todas as 3 refeições numa cozinhada só, porque não tem condição de pagar, e isto se transfere completamente para os apaniguados, para os bilionários, para os milionários, que são os acionistas minoritários, com a Petrobras explorando a população brasileira de uma forma absolutamente selvagem e sem precedente, para meia dúzia de pessoas lucrarem o abuso. Olha, eu vou parar por aqui, né? Cortar dinheiro da ciência e tecnologia, vetar o tostão que se precisava usar para distribuir absorvente íntimo para as mulheres pobres do Brasil e aumentar mais uma vez a gasolina, o gás de cozinha em 7,2%, numa hora que a inflação está comendo o salário do povo, que o salário mínimo tem o pior poder de compra dos últimos 15 anos, dos últimos 16 anos. Para mim não dá outro jeito. Nós precisamos lutar, povo brasileiro, nos unir numa grande e concreta causa que é fora Bolsonaro já. Mas eu vou, enfim, não dar muito mais corda para a minha indignação, já sofri aqui até né, vontade de dizer coisas que não se devem dizer, mas é impressionante, eu quero expressar aqui né, a angústia, o sofrimento e o protesto de quem está sofrendo as humilhações desse desgoverno que nós temos no Brasil.